gente vai aprender sobre esse estilo que eu acredito que muitos de vocês gostam, que é o rústico, e o borro, que hoje em dia, acredito eu, que é uma junção assim que não desgruda mais. Então, vamos aprender um pouco aqui sobre esse estilo. E primeiro eu vou trazer umas curiosidades, o que umas coisas assim bem interessantes sobre o estilo rústico, em relação à nossa vida, em relação ao mundo. Também vou trazer a história do rústico, bem resumido, né? A gente sabe que a história, às vezes as pessoas gostam, às vezes não, né? O que define o estilo rústico, os tipos de estilo rústico, que é bem legal também aprender, o breve conceito do estilo borro, então eu falo bem rapidinho, para poder linkar com o assunto, a diferença entre o rústico e o borro, e a semelhança entre o rústico e o borro, e os designers, que são designers de referência, tanto no mundo e no Brasil, e como você pode também ter uma professora específica no estilo rústico, né? Isso é muito interessante. Aqui eu trago uma pontinha do iceberg do que é o estilo rústico, né? Porque o meu foco aqui é o borro. Então, se você quiser aprender mais, eu também tenho alguém para te indicar, caso você se encante por esse estilo e queira se aprofundar nele também. E aí a gente tem o fechamento, que é de perguntas e respostas, e a votação do próximo estilo. Então, é isso. Então, as curiosidades. O estilo favorito de casa de férias é o estilo rústico. A gente se sente no mundo à parte quando está numa casa, numa fazenda, numa casa no meio do mato, né? Que tenha esses atributos do rústico. A casa que ela é toda feita em madeira, que ela tem uma simplicidade, ao mesmo tempo um acolhimento, né? Então, ela é a casa favorita de férias das pessoas no mundo todo, né? E faz todo sentido. E a gente hoje em dia tem a mistura do rústico e o moderno, que é algo muito interessante, que a gente nunca imaginava que isso poderia acontecer, mas tem essa mistura do rústico e do moderno acontece, né? A gente tem a tecnologia avançada e existe aí um equilíbrio bem interessante que a gente vai falar desses três estilos do rústico, e um deles é essa parte mais contemporânea do rústico. E a gente tem as lareiras, que são um elemento rústico muito forte. A gente vê lareira e linka com esse estilo rústico, então é bem interessante isso, né? O calor físico, o aconchego, o poder que uma lareira tem de unir, de aproxegar, né? E esse estilo ele também trabalha com a reciclagem e a sustentabilidade. Os materiais, eles são, na maioria, são naturais, e eles tentam ser preservados da maneira que eles foram cultivados na natureza. Então, se é uma árvore, uma tora, que ela está num acabamento natural e rústico, cada vez mais natural, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. E é o charme desse estilo. E a gente vai ver essa diferença do farmhouse para o rústico, porque o farmhouse também tem um pezinho lá na fazenda, né? Então a gente vai ver essas diferenças também. E o rústico, o que ele é? Ele é relativo ao campo, ele significa até vida, né? A professora a Cirlei, que fala sobre o rústico, ela diz que o significado do rústico é a vida. E ele está atrelado à zona rural, ao campo, ele remete aos elementos naturais e à vida. Então, você, quando está numa decoração rústica, você vê vida, vê a natureza ali sendo o seu teto, né? Então, te aproxima muito com essa conexão que para a gente é muito importante. E a história do rústico, diferente da história do farmhouse, só um pouquinho diferente. O rústico ele tem como principal como principal área as montanhas, né? Então as montanhas, os lugares muito frios, então os Alpes, eles são a parte que mais surgiu essas casas que elas foram feitas para serem duráveis e para resistirem a climas extremos. E já o farmhouse, ele também ele é mais de fazenda.
O rústico ele tem fazenda e tem montanha, e o farmhouse é mais montanha, mais fazenda. Então a gente vê algo mais bruto no estilo rústico do que no farmhouse. Então é bem interessante aí essa diferença. E no século XVII, indo para o século XVIII, a gente teve as influências europeias. Então as primeiras influências foram dos Estados Unidos e lá na Europa. Na Europa, lá nos Alpes e na Escandinávia, então nessas regiões mais montanhosas. E aí eles priorizavam essa decoração simples, funcional, móveis robustos, que até hoje a gente vê na decoração rústica, e os utensílios que priorizavam a durabilidade. Então a gente vê muito peças em ferro fundido, enfim, coisas assim que realmente são de muita qualidade. E a gente vê também que lá na América, nos Estados Unidos, o estilo de casa de fazenda, farmhouse e o rústico, eles ganharam sua identidade também, né? Cada lugar ele tem a estética ligada com o uso, com a cultura, e aí a gente vê isso impresso nessas distinções do, do rústico e do farmhouse, né? E a gente vai ver nas imagens também essa diferença. E aqui a gente vê uma evolução da história, saindo dessas casas bem simplesinhas, que eram, né, seculares, são seculares, de pedra, de madeira, madeira de lei, madeira boa, essa raridade, né, que hoje em dia a gente sabe que é difícil de arrumar essas madeiras boas. E a gente sai do século XVIII, XVII, e vai para o século XX, que ele foi um estilo que ele foi como se fosse o voltar para a fazenda. A gente teve o Arts and Crafts, que é um movimento dos Estados Unidos, que trouxe essa valorização da natureza, né? Através de estampas, aquelas portas bem ornamentadas, curvas, que pareciam desenhos extraídos da natureza, né? Com William Morris trazendo essa beleza. Então tinha muitos encartes e uma nova forma de ver a arte contemplando a natureza. Então a gente tem aqui no Arts and Crafts isso, e isso foi lá para o século XX. Aí a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve essa coisa da indústria que afastou a gente da fazenda, da natureza, e a gente teve essa coisa de querer voltar. E o movimento hippie, ele foi um rompedor, como se fosse assim, ó, chega de só trabalhar, chega de fazenda de fumaça, chega de indústria de fumaça, eu quero voltar para o campo, eu quero ter uma vida com mais liberdade, uma vida com conexão com a natureza. E o rústico, essas casas rústicas, elas foram essa vontade de querer essa reconexão, né? Além de muita gente sair para acampar, de pegar a sua Kombi e sair por aí nos festivais, muitos quiseram esse retorno para a fazenda. E o rústico, até os dias de hoje, ele se tornou um estilo muito consolidado, né? Então, não existe isso de alta e baixa, ele vai estar sempre, como o borro, que é um estilo que se consolidou, o farmhouse, o rústico, vai ter público para todo mundo, e o rústico é um estilo muito consolidado, um dos mais antigos, inclusive. Então, hoje em dia a gente vê muitas releituras também de casas no estilo rústico, pode ser mais contemporâneo ou mais rústico mesmo, né? Uma coisa mais raiz, mas ele é muito, realmente, ele traz essa conexão. Então a gente vê aqui em Urubici muitas casas assim, estilo chalé, né? E aqui a gente trouxe, né, um exemplo disso, de um chalé delicioso, que tem o toque borro aí, e a gente vê que a madeira aqui não pesou, porque a gente tem uma vidraça enorme para um lago maravilhoso. E o que define o estilo rústico
a gente tem palavras-chave bem importantes para o estilo rústico. E uma delas é o natural, a presença de madeira, de pedra, fibras naturais, o couro. Então, tudo que é natural é, é uma palavra-chave que linka muito com o estilo rústico. O estilo rústico também tem o intimismo. Isso de você ser acolhido, luzes mais baixinhas, a lareira, um sofá grandão, móveis robustos, espaço. E até o Fernando tá me mandando agora aqui, ó, o link não está errado. Agora que vi. Bom, gente, não sei que mistério que foi esse, depois eu vou ver. E esse lado intimista do rústico é muito presente. A gente vê que ele prioriza isso, a união familiar, sabe? Essa coisa de reunir as pessoas, de se sentir quentinho, acolhido, protegido. Isso é muito característica do estilo rústico. A terceira palavra-chave é imperfeição. O estilo rústico, ele aceita a madeira do jeito que veio, ela não tenta polir, ela não tenta trazer algo chique, ela realmente assume o seu estado natural. Então, a pedra natural, algo áspero, algo um pouco mais grosseiro às vezes, algo mais bruto, imponente, é assim. E a quarta palavra-chave é o robusto e exuberante. Realmente trazer algo assim que seja imponente, de qualidade, que realmente traga o aconchego, o convite a você ficar naquele ambiente. Porque em lugares assim como essas áreas montanhosas, invernos prolongados, realmente a casa tem que ser mais aconchegante, mais realmente funcional e aconchegante. Tá? Então a gente vê aqui essas quatro palavras-chave que são as principais. E a paleta de cores do estilo rústico é o preto, o branco, os tons terrosos, então a gente vê todos os tons terrosos chegando até o vinho, e os tons de madeira, então bege, marrom, o marrom claro, marrom escuro, eles são pertencentes e a gente vê quanto mais rústico é o lugar, o ambiente, mais marrom vai ter, né? Então, a gente vê que existe uma limpeza, um trato de que quanto mais novo, mais recente é o rústico, mais ele vai ficando leve, uns tons mais neutros. E os antigos não, os antigos usavam essas madeiras aí bem pesadas mesmo. E tem um pouquinho de verde e azul, principalmente o verde por causa da natureza, né? As folhagens trazendo esse movimento. É, Pode ser do lado de fora, com essa integração de externo com interno, ou então plantas dentro de casa. As texturas e materiais do rústico tem a madeira envelhecida, ou madeira bem natural, ou então o link da bio que está errado. Então foi isso, o Fernando me falando. E essa madeira envelhecida, ela pode ser patinada também, pode ser desgastada. Geralmente ela é escura ou ela é um tom médio. Muito difícil você ver um ambiente rústico que tem madeiras claras. Já o borro traz madeiras mais claras ou um tom médio. Pedras naturais aqui a gente encontra muito nesse estilo. Tanto piso, bancada, parede, é muito utilizado. O ferro forjado e o metal envelhecido também é muito utilizado, tanto em utensílios domésticos, janelas, guarda-corpo, móveis, né? Então é o estilo que usa muito, porque o ferro ele é muito durável. O tijolo também é muito presente, tijolo maciço, muito presente no estilo rústico, pode ser branco ou no tom natural. Os tecidos mais usados é o algodão, o linho, o pelego para esquentar e o couro. O couro pode ser o couro sendo usado em tapete, aquele couro de vaca, né? Ou em sofá de couro, é muito comum. Remete muito ao rústico e a gente vê muitos tons diferentes aí de couro, indo do preto ao bege.
ou outras cores como vinho, verde, mas os mais comuns são esses tons terrosos. E o artesanato e cerâmica a gente também vê sendo mais em alguns detalhes. No borro a gente vê sendo mais explorado e aqui a gente vê em alguns detalhes. Mas a questão do artesanato no rústico linka em você ter coisas em casa que são artesanatos locais. E já o borro é mais cosmopolita. E as estampas são muito parecidas com farmhouse. E essas estampas, elas geralmente remetem ao ar de fazenda, ao ar vintage, à natureza. Aqui eu trago o tapete persa também, que é muito utilizado em quase todos os estilos de decoração, inclusive no rústico. O animal print, que é muito utilizado nesses tapetes de vaca, um detalhe ou outro, mas nada assim que pareça bem piruona, não é nada disso. Ele é mais para trazer o ar de fazenda aí nesse sentido, tapete de vaca, uma estampinha ou outra ali, algo bem discreto, né? E o xadrez aqui que é o campeão, tem muito xadrez. E as composições de almofada, elas geralmente elas têm uma cor só, elas são bem neutras e elas trazem misturinhas também, tá? Então a gente pode ver xadrez com listra, o floral com listra, enfim. A Alexa mandando descansar. E os elementos rústicos do rústico, quais que são que a gente pode identificar? As lareiras grandes e centrais que fazem aquela união né? A gente vê que quando tem uma lareira, os móveis são dispostos em volta dela. Então, quando a gente faz um estudo de layout também, priorizamos que a lareira seja um ponto central da sala, né? Então, não adianta fazer uma lareira voltada para a cozinha, voltada para a ilha. Não, tem que ser voltada para realmente o lugar que você possa se aconchegar, possa ficar à vontade. E esses móveis robustos e simples são muito a cara também do estilo rústico. Tetos altos, mais pé direito mais alto, assim, né, que você sente essa abertura, essa amplitude. Esse teto ele é com vigas aparentes, forro aparente, ou até mesmo com fibra natural, que é muito bonito. As estruturas de madeira maciça, então a gente quer trazer um ar rústico, coloca umas vigas aparentes. Eu fiz isso numa cliente agora, a, a camomila, não consigo copiar daqui. Pode ir nos stories, meu último story está com o link correto, tá? Deixei lá rapidinho e aí você pode entrar por lá, tá? É camomila, né? E eu numa cliente coloquei essas vigas de gesso, gente, ficou assim, um bom custo-benefício, ficou tudo branquinho, mas deu um aconchego. Ai, ficou muito legal. Então, não precisa às vezes ser de madeira. Já fiz de madeira, de garapeira, uma madeira de lei pesada, ficou muito bonito também. Mas às vezes a cliente quer economizar, quer trazer esse ar rústico e também dá para fazer com gesso. Portas e janelas de madeira pesada, né? Então, algo que realmente tem aqueles quadriculadinhos, sabe? É muito também do estilo rústico. E os telhados de palha ou de telha de barro também tem tudo a ver com o estilo rústico. E a gente vê essa diferença para o farmhouse, né? O farmhouse ele traz telhados mais inclinadões e com a shingle, sabe aquela telha shingle? Então, porque tem, né, muita neve e, enfim, lá nos Estados Unidos é muito utilizado e foi lá que esse estilo começou a ter um boom maior, né? Então, temos aqui alguns estilos do rústico. Todo estilo ele tem uma mistura com outros estilos, ou então ele se adapta com um estilo que existe hoje, né? Então ele às vezes mistura. Aqui, por exemplo, tem o rústico chique, que é uma evolução mais refinada do rústico, né? E a gente vê também que o rústico e o borro eles estão também aí, né, se conversando. O rústico chique ele traz esse ar mais luxuoso, peças metalizadas douradas,
E ele traz uma paleta de cores mais clara, mais neutra, móveis rústicos misturado a um cenário mais contemporâneo, então ele é muito interessante. Todos os links aqui, eles são clicáveis para dentro da matéria, tá? Então tem matéria aqui da West Wing, tem de um site de revestimentos também, que eles trazem isso, e aí vocês podem estar vendo mais a fundo esse conteúdo também, tá? Então aqui o estilo rústico chique, tem até uma menina que eu sigo, que é a Julie Couto, que ela mistura o rústico chique, com o borro e também com o mediterrâneo. Então vou mostrar para vocês mais no final essa mistura que é bem interessante. E o rústico contemporâneo, ele mescla o rústico com linhas simples. Então, é uma coisa mais minimalista, linhas limpas, superfícies mais polidas, mas às vezes tem aquela coisa rústica ali, que aí faz lembrar o estilo rústico. E tem o rústico industrial, que traz uma pegada mais pesada, mais robusta, tem mais presença de ferro, por exemplo, do ferro, dessas divisórias quadriculadas em ferro, né? Elementos que realmente lembram o estilo industrial. E o rústico aqui, ele está também nos materiais naturais que tem conexão com o industrial, dos lofts, né? Industriais. E aí ele tem essa pegada assim mais pesada mesmo. A gente tem outros estilos de rústico, mas esses três são os principais. Igual o estilo de borro, gente, tem vários. Igual, então o estilo rústico tem, o farmhouse também tem, todos se adequando aí em relação ao tempo, né? Vai passando o tempo, vão surgindo tendências novas. Aqui eu trouxe umas diferenças entre o rústico e o farmhouse. Então, o estilo farmhouse, ele combina mais com o rural e o chique. E ele tem uma paleta de cores mais branca. Você vê muitos cenários, muita decor na cor branca, com pinceladas de madeira, shiplap, lambris, essa pegada do clássico, essas linhas retas, a gente vê mais no farmhouse. Até trouxe duas imagens aqui para diferenciar, para vocês verem essa diferença que realmente é sutil, parece ser sutil, né? A gente olha, é que são muita quantidade das coisas, a dosagem, né? Então o rústico ele tem a dosagem maior da madeira, ou então de algo realmente não muito polido. E o farmhouse tem o mais polido. E o borro, ele vem com essa pegada mais eclética, também com a conexão com a natureza, né? Através do movimento hippie, que foi o ponto alto que a gente trouxe essa releitura do borro hoje, que é o borro chique, começou muito lá no movimento hippie, trazendo um resumo muito grosseiro da história, né, do borro, mas o movimento hippie trouxe valores que hoje perduram no borro, que é essa mistura cosmopolita, a paleta de cores que pode ser mais neutra, terrosa ou mais viva. Então, a mistura de padrões e estampas de uma maneira muito mais ousada, franjas, mandalas, o capim, o macramê, esses trabalhos manuais, eles são muito valorizados no estilo borro. E agora, né, quais que são as semelhanças do estilo rústico e o estilo borro? Trouxe imagens também para a gente fazer uma comparação, tá? Até tô vendo aqui os comentários, ver se tem alguma coisa. Se quiserem mandar mensagem no chat, fiquem à vontade, viu, gente? Aqui também no Instagram, quem quiser mandar mensagem, que logo eu tô lendo aqui. E a semelhança do rústico e o borro? Os materiais naturais. O borro e o rústico compactuam disso, né? Madeira, linho, algodão, fibras naturais, a madeira. Só que são em configurações diferentes. A gente vê o borro de uma maneira mais leve, trazendo até um mobiliário mais curvilíneo, e aí o rústico traz coisas mais pesadonas, e a tonalidade da madeira também é uma tonalidade mais escura ou média. E a gente vê também que uma das semelhanças desses dois estilos é os ambientes acolhedores. Para você ter longas estadias, para você gostar de ficar em casa, para você realmente desfrutar, esses dois estilos são muito convidativos. E aí o terceiro
ponto que tem a semelhança são as texturas e camadas. Os dois, por terem os materiais naturais, eles têm texturas, eles têm essa riqueza de texturas naturais, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. É isso, o borro através de tapetes, almofadas, tecidos, estampas, que trazem essas camadas, né? E o rústico, na maneira dele, traz também esses tecidos, tapetes e estampas na leitura do rústico, né? Algo mais neutro ou terroso. Aí o borro ele já consegue misturar mais as coisas, sobreposição de tapete, franja, a gente vê já misturando com o macramê, o capim dos pampas, trazendo adornos de uma maneira mais rica também. E a diferença entre os dois estilos, o rústico e o borro, é a paleta de cores. O rústico tem uma pegada assim, de tons de marrom, ou um pouquinho do verde, e também os tons terrosos, e o borro já vai para os tons terrosos, o neutro e também as cores vibrantes, quando a gente quer um ambiente mais alegre, né? Então, a liberdade criativa, a liberdade de expressão dentro do borro é muito presente. Deixa eu ver aqui os comentários. Tomara que a Kamumi consiga ter entrado, que ela estava querendo entrar. E se conseguir entrar, me fala, hein? Me fala, porque para eu saber se deu certo aí, se tu conseguiu entrar. O estilo de mobiliário também são diferentes. O estilo do rústico é mais. ah, é, ele é mais imponente, ele sabe, mais grosseiro, assim. Né? Não até não sendo negativo assim, mas ele sim, ele é mais imponente mesmo, ele é maior. E aí no borro não, a gente tem que trabalhar com mobiliários assim que sejam mais curvilíneos, mais leves, que eles consigam ser encaixados com outros móveis, né? E você consiga ter uma mesa que tenha cantos arredondados. E aí o rústico já não se preocupa muito com isso, entende? Deixa eu ver aqui o comentário aqui. A Nina também perguntando qual que é o link. Ainda bem que o Fernando está me ajudando. E a gente vê no borro a influência global que o rústico não abraça, né? O rústico, ele tá naquele ar mais fazenda mesmo, ar montanha, né? Regiões montanhosas. E aí o borro, ele abraça esse ar mais cosmopolita, mais livre, né? Na decoração. E as estampas a gente vê também composições diferentes. No rústico, existe mistura de estampas, mas estampas que remetem à fazenda. E aí no borro a gente vê a mistura de estampas étnicas, ou né, às vezes a gente quer dar uma cor no ambiente, o borro ele traz isso na mistura de estampas dentro ali das almofadas e mantas. Né? E, enfim, então tem essas diferenças aí nesses estilos. E como dar o toque do borro ao rústico. Como a gente sabe que o borro tá ali, né? Tapetes sobrepostos tem tudo a ver com o estilo borro. Almofadas com motivos étnicos, com franjas, com padronagens mais atuais, tem tudo a ver com o estilo borro. E a utilização do macramê também é muito bom. Capim dos pampas, flores secas. Claro que as flores secas se usa também no rústico, mas você vê que tem flores secas que elas são bem típicas do estilo borro, como é o capim dos pampas, as plumas, enfim. E aí a gente pode incorporar mais plantas também, que o borro ele tem isso de trazer mais plantas de uma maneira mais eclética, sabe? Aquela brincadeira, você pegar e botar uma jiboia e fazer o caminho assim pela viga, realmente fazer umas penduradas em cima, outra embaixo, colocar ali no meio da prateleira da cozinha, realmente trazer essa brincadeira com as plantas, trazendo realmente aquela vida e aquela
né, aquele ar mais descontraído. E aí as peças artesanais que você pode trazer com esse ar mais cosmopolita, coisas assim que realmente você vai ver que não é muito do rústico e pode estar complementando essas peças de outras culturas dentro do estilo rústico. Pode ser neutro, pode ser com cores mais vibrantes, terroso, enfim. A iluminação cênica também é muito rica, com lanternas marroquinas, varal de luz, que é muito bom, e as luzes pendentes, assim, que também é. E a gente vai trazer esse ar borro para o rústico dessa maneira. E a arte nas paredes, que é muito borro também. Pode ser de maneira eclética, ou então com aquelas galerias de arte mais cosmopolitas, mais atuais, que faz muito parte do borro também. O rústico tem poucos, são umas coisas mais discretas que são utilizadas ali. E a gente tem a influência global, que é o Axel Vervoort. E ele trabalha assim com um ar muito cosmopolita. Ele traz a rusticidade, a sofisticação e ele é bem over, esse designer. É, as minhas alunas vão poder ter acesso a esse PDF e acessar o perfil dele direto aí desse material, tá? Só clicar que vocês vão ser direcionadas ali para o perfil dele. Então ele tem, sei lá, 800 mil seguidores, é um designer muito conhecido e ele, além de outros estilos ecléticos, ele também mistura o rústico e o borro. Eu trouxe uma imagem aqui que até mistura isso, faz essa mistura bem interessante, assim, contemporânea, rústica e borro, bem legal. E ele é da Bélgica, os perfis dele, pelo menos, né, são lá da Bélgica, e é bem interessante que os estilos de farmhouse, eles quase todos são dos Estados Unidos, né? Todos os três que eu trouxe semana passada são dos Estados Unidos. E esse não, ele é lá da Europa. E a influência aqui do Brasil, a gente tem o Zig Bergamin, que ele é muito eclético. Ah, Carla, que bom que tu conseguiu entrar. E, e o Sig, ele traz esse ar eclético como o Axel, só que aqui com esse ar mais brasileiro. E ele tem projetos que misturam o rústico e o borro, né, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem uma influenciadora que é a Julie Couto, de vez em quando eu estou falando dela porque ela é maravilhosa, e ela mistura o rústico chique, o borro e o mediterrâneo. Então ela tem essa mistura aí que fica muito legal. Realmente pensar fora da caixa. Então é bem interessante que você vê que esses estilos, você pode usar um pano de fundo de um, pode usar o rústico e ir incorporando detalhes de outros estilos que se combinam. Mas você vai precisar conhecer esses estilos primeiro, né? Então, eu gosto do rústico, gosto do mediterrâneo, gosto do borro. Vamos aí, né, fazer um bem bolado. Mas aqui a Julie Couto, ela usa 70% do estilo dela rústico, um rústico chique, mais minimalista, mais polido, e ela coloca o borro e o Mediterrâneo ali conversando. Então ficou muito legal essa mistura. E é a Cirlei que ela faz essa pegada mais farmhouse e rústico no lar dela. Ela tem, se eu não me engano, ela tem até duas casas diferentes no mesmo terreno, assim, uma é um celeiro e outra é a casa dela. E eu acho que ela decora uma de farmhouse e outra de rústico, porque ela ensina esses dois estilos e ela mostra no dia a dia esses dois estilos. Então é muito legal assim. E ela traz um pouquinho de toque borro, mas bem pouquinho mesmo, tá? Bem pouquinho, porque a pegada dela é mais esses dois estilos. Então é uma luminária aí de fibra natural, que é borro, mas assim, nada que realmente você veja que, nossa, realmente existe uma mistura, não. E agora eu vou trazer aqui o que é esse ambiente. É rústico ou é rústico e borro, né? Julie Couto. Aqui a Karen tá perguntando quem é a Julie Couto. Vou botar aqui nos comentários do Instagram.
Julie Couto é o nome dela. Depois me conte o que achou desse perfil. É inspirador. Tem biribas, tá? Maravilhosas. Uma cortina de cordas. E aí a gente vai agora para esse quiz rapidinho aqui, né? Esse ambiente aqui, ele é o borro com rústico ou é só rústico, né? Aí eu já vou explicar que aqui a gente vê estampas mais atuais nesse ambiente, então vê aí um padrão geométrico e mistura de outras estampas, que aqui nesse ângulo não dá para ver muito bem, mas eu olhando assim já consigo ver. Então a gente vê estampas mais atuais nas almofadas, a gente vê um suporte ali de vidro e ferro que tem uma vela dentro, aquilo também chama mais para o borro, velas e essas coisas meio marroquinas, enfim, elas são mais do estilo do borro. Então aqui a gente vê uns toques de borro no estilo rústico, né? Então tá bem levezinho, mas tem uma influência do borro aí. E esse daqui, o que será? Esse daqui já tá mais na cara, né, gente? Esse daqui é um ambiente que mistura o rústico e o borro. Por essas estrelas, essa liberdade mais criativa, um banquinho com um vaso e uma planta, a franja, se você vê franja, é borro, né, nesse ambiente, a mistura dessas almofadas que tem esses motivos geométricos é muito borro também. E aqui a gente vê também aquele móvel com palhinha, né? Uma coisa mais delicadinha ali, que também remete a um borro ali, não sendo um móvel que puxe muito para o rústico. E essa daqui é a McGee, que eu comentei na aula passada da Farmhouse, que ela mistura o farmhouse e o borro. E ela também aqui faz uma mistura do rústico com o borro. E esse rústico aqui, ele é mais contemporâneo, então a gente vê os tons suaves. O farmhouse não usa muito bege nas paredes, já o rústico usa, né? Então aqui a gente vê essa influência dessa porta que parece porta de celeiro, né? E essa parede rústica parece uma pedra assim, bem discreta, ficou muito bonito. E aqui a gente vê a sobreposição de tapetes trazendo rústico, essas almofadas, esse jogo de almofadas ali, e né, trazendo esse ar mais rústico. A gente vê uma luminária lá ao fundo que ela é de fibra natural, que remete muito ao borro também. Né? Então aqui a gente vê um toque borro nesse estilo rústico, né, esse que é o estilo rústico mais contemporâneo. E aqui trazendo um estilo rústico com uma pegada borro um pouco mais colorida, trazendo esse azul, né? E até eu queria fazer o quiz com vocês, mas eu acho que vai tomar muito tempo, né? Então eu já estou falando aqui o que significa esse ambiente, o que ele tem de borro, o que ele não tem, né? E aqui a gente vê essa mistura de almofadas de uma maneira bem generosa e com azul, bege, estampas e estampas lisas, estampas ali uma estampa de motivos de natureza, né? E a gente vê que tem o borro aí presente tanto no sofá quanto na manta, quanto nesses adereços da mesa de centro, com essa brincadeira meio natalina, né? E lá ao fundo também com as lanternas de fibra natural, essas lanterninhas, né, que a gente bota a velinha dentro, assim, e aí esse espelho com essa brincadeira, com essas plantas, assim, né, a gente vê que remete a essa liberdade criativa, né. E aqui, gente, será que tem o estilo boho? Esse aqui é uma pegadinha. Analisando esse ambiente aqui, a gente vê que não tem nada de borro. Mesmo assim, né, um ambiente lindo, aconchegante, e só que ele não tem nada de borro. Ele tem estampas típicas do estilo rústico, tem móveis rústicos, mas ele não tem franjas, ele não tem macramê, ele não tem é, plantas, né? Ele não tem atributos do borro dentro desse ambiente. Então, bem legal assim a gente vê essa diferença, né? E aqui?
Será que tem borro? Qual toque borro que tem nesse ambiente? Um ambiente também muito lindo, né? E aqui a gente vê o toque borro nessa manta de franja. A franja, ela é muito borro. Então, se ela está num ambiente, esse ambiente, sim, ele tem um toque boêmio através dessas franjas. Vamos ver. Esse daqui tá na cara que existe a mistura do rústico e o borro, né? Aqui é um ambiente todo branco que poderia ser dito que é farmhouse, mas não é porque ele tem muitas coisas desgastadas, mais pesadas, com esse forro bem aparente, essa tora que dá para ver os veios mais abertos, enfim, então ele é mais rústico. E aqui a gente vê o capim dos pampas trazendo o arborro, o puffzinho jogado no chão, com a mantinha jogada no chão, essa textura mais artesanal que o borro traz, né? Então o borro traz o borro traz a textura artesanal através dos tecidos, principalmente, né? O macramê, o crochê, o tricô. E aqui nesse ambiente, então, a gente tem essa mistura bem interessante. E aqui, acho até que é o último. Será que tem um borro aqui? Não, não tem. Esse estilo aqui é um rústico mais contemporâneo e a gente vê que tem vasos de cerâmica que são do rústico, flores que também são do estilo rústico, são do borro, mas aqui a gente não vê nenhum elemento do estilo borro. A gente só vê realmente coisas é, que deixaram o ambiente mais neutro, rústico mesmo. Tá? Então, aqui tem a pasta do Pinterest, do estilo rústico e borro, de tudo que eu fiz de pesquisas, estampas, enfim, e das imagens que estão nessa apresentação. Então, minhas alunas que têm acesso a essa aula, terão acesso a essa aula essa semana, têm acesso a essa pasta lá também.